Olá pessoal, mais uma semana, mais um vídeo no canal e eu já vou começar pedindo, é claro, né, para você deixar a sua curtida. Se você não é inscrito, se inscreve no canal, vamos ajudar a fortalecer, vamos ajudar compartilhando para que essa informação ou essas informações chegue ao maior número possível de pessoas, né? Pode chegar em alguém que esteja precisando. Pode fazer a diferença na vida de alguém, né? Para essa semana, eu tinha pensado em vários assuntos para trazer, são muitas sugestões, né? Muitas dúvidas que estão chegando. E eu vi algumas situações essa semana que me remeteram, deram um insight para falar de um assunto específico, né? Que é o relacionamento do codependente. Mas não é o relacionamento do codependente com o dependente químico, com o seu familiar. É o relacionamento do codependente com as outras pessoas, né? A gente sabe que a dependência química, né, afeta o relacionamento do dependente químico, que causa uma ruptura de conexão, de laço, né, que acaba terminando ou culminando num isolamento. E aí a mesma coisa acontece com o codependente. O codependente, sem perceber, vivencia o mesmo processo de isolamento do dependente químico, né? Mas aí não é aquele isolamento como o do dependente químico, né? Que ele some, que ele aparece, que desaparece, que só fica trancado no quarto, que não quer falar com ninguém. É um isolamento emocional, né? E como é que esse isolamento emocional se manifesta na prática, né? Em todas as relações, né? No ambiente de trabalho, na relação conjugal, no círculo de amigos, nas outras relações familiares. E por que isso acontece, Rosa? Isso acontece porque o codependente, dentro do processo interno, ele está vivendo uma situação limite, né? Uma situação desesperadora, onde alguém que ele ama muito está num processo de autodestruição, e isso causa um sofrimento intenso, isso causa uma angústia intensa, né? Só que o codependente, na maioria das vezes, né, não deixa de trabalhar, né? Mesmo porque alguém precisa manter as contas, né? Alguém precisa manter o financeiro em dia. E esse é a função que acaba sobrando para o codependente. Só que como é que ele trabalha, né? Ele não trabalha produzindo, ele não trabalha interagindo. Ele trabalha num processo onde ninguém pode saber o que está acontecendo com ele, né? Então ele sofre calado. E aí vem a irritabilidade, né? Vem a intolerância. Isso às vezes se manifesta no físico, né? Em sintomas físicos. Outras doenças desencadeiam, né? E aí acaba até culminando na impossibilidade de trabalhar, certo? No âmbito familiar, o que nós temos? Nós temos uma pessoa com esse imenso sofrimento emocional que está cansada de falar o mesmo assunto. Ela tem vergonha de falar o mesmo assunto, né? E aí quando ela chega num lugar, o pensamento dela é: ai, as pessoas estão pensando assim, lá vem ele, lá vem ela, com o mesmo assunto, né? Isso quando não existe realmente um julgamento já mais aberto, mais explícito, né? Quando começam as cobranças, tipo, ah, mas você faz tudo, você continua acreditando, larga de mão, porque não adianta, você não vê que não vai adiantar, você ainda continua investindo, ainda continua acreditando. E esse é um julgamento muito pesado, né? Que causa também muito sofrimento. E aí existe o afastamento, né, das outras pessoas. No momento onde mais se precisava de suporte, de apoio, existe esse afastamento, né? O que aumenta todo o sofrimento, é claro.
E aí a gente ainda tem o âmbito conjugal, né? Parece, né, que o sofrimento é tanto, a angústia é tanto, o desespero é tanto, que se esquece que além de pai eu sou um marido, além de mãe eu sou uma esposa, né? E os casais têm bastante dificuldade de lidar com a dependência química dos filhos, porque primeiro, ninguém cria um filho para vivenciar ou para viver ou para fazer o que o dependente químico faz. Isso por si só já é uma imensa frustração, já gera uma imensa tristeza, né? Gera dúvidas com relação a onde foi que eu errei, quem é o culpado, e muitas vezes, inconscientemente, começa o jogo de culpa, né? Um culpando o outro, e pior, né? No momento onde o casal precisava reforçar os laços de parceria, de compromisso, de olhar para a mesma direção e de caminhar juntos, existe uma ruptura emocional, né? Parece que cada um quer uma coisa, parece que cada um acha que sabe o que é melhor, né? E aí a primeira orientação que eu dou para os pais é: falem a mesma língua. Vocês precisam falar a mesma língua, né? Discordem, discutam, né? Mas achem um ponto de apoio, né? Achem um ponto comum para vocês poderem se utilizar, né? Porque senão fica um bonzinho e um ruinzinho, né? E isso para o dependente químico é uma maravilha, porque aí ele tem em quem se apoiar, que é no bonzinho, e ele justifica o comportamento dele por conta do ruinzinho, né? Então falar a mesma língua coloca os dois em par de igualdade, né? Em pé de igualdade. Quando a gente fala do isolamento do codependente, né, o isolamento emocional, a gente também vai para um processo onde ele meio que esquece que tem vida, né? Esquece os prazeres de viver, esquece as coisas que lhe dão prazer. Então, o foco é o tempo todo aquele problema, né? Como é que eu vou resolver aquele problema? Onde está aquele problema? E o que eu faço com aquele problema? Né? E isso é extremamente perigoso, né? Por quê? Porque para estar em condições emocionais de dar ajuda a alguém, eu preciso estar minimamente estabilizado emocionalmente, né? E se eu não tenho qualidade de vida, se eu não tenho hábitos saudáveis, né? Como é que eu vou ajudar essa pessoa, né? Se o meu familiar está há 3 dias na rua e eu estou há 3 dias sem dormir e sem comer, né? Como é que eu vou estar em condições de prestar uma ajuda, né? Então, o que a gente indica? Na verdade, é uma proposta que eu gostaria de deixar para esta semana. E eu gostaria muito que vocês se esforçassem, né? Aqueles que quiserem e puderem, e mais ainda, né? Comentassem com a gente como que foi, né? Para esta semana, procure, se esforce, tente por um momento, né? Deixar essa questão da dependência química de lado e fazer alguma coisa para você, por você, né? Procure um lazer, né? Faça uma lista das coisas que você gosta e veja há quanto tempo você não se permite fazer essas coisas, né? Ouvir uma música, fazer uma caminhada num lugar bonito, ir ao cinema, né? Comer fora, bater papo, tomar café com um amigo, com uma amiga. Coloque isso como meta. Se for um casal, né, procure esta semana, né, viver um momento em casal, né? Esquecer que são pais e mães, né, que são um casal. Essa proposta é uma proposta muito interessante e que traz resultados que a gente não consegue nem prever, né, de tão efetivos que são. Então, eu vou deixar essa proposta, né? E já vou deixar uma dica para a semana que vem. A gente está vindo com um assunto
muito bacana, muito importante, né? Eu não vou dizer qual é, mas eu quero que você fique ligadinho aí. E para esse mês de fevereiro, nós estamos preparando uma super surpresa, né? Então, vamos subir o número de inscritos no canal, vamos compartilhar, vamos pedir para o pessoal ficar de olho, porque vem muita coisa boa por aí, vem muita novidade por aí. Eu conto com vocês na próxima semana, uma boa semana. Tchau, pessoal!